Hello friend, welcome back. How are you doing? I hope you're fine. Hoje a gente vai fazer a correção então das nossas atividades 3, 4 e 5, que já foram explicadas anteriormente. E a gente vai destrinchar um pouquinho mais esse assunto, Let's Connect. Estamos na unidade 1A aqui do módulo Keep Going. Eu já vou compartilhar minha tela com você para a gente iniciar. Vamos lá então. Nós estamos na atividade, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar a atividade 3, certo? Na última unidade, na última aula, nós falamos então sobre o texto, né? Então, pronto, tira essa música aqui. Fizemos o texto, já corrigimos ele, acrescentamos os phrases nos lugares adequados, e os phrases eram break the ice, reach out, turn out, hit it off, come across e open up. Esses foram os phrases que nós estamos trabalhando nessa primeira unidade, na verdade. E agora, eu pedi para você responder 3 questões, 3 perguntas relacionadas ao texto. Na primeira questão, dizia assim: Why do small conversations matter according to the text? Então a gente quer saber ali por que pequenas conversas ou conversas curtas são importantes. Por que elas são importantes de acordo com o texto? Se você encontrou alguma resposta parecida com essa daqui, consideramos corretas. Disse que it's because they can lead to meaningful connections and increase happiness. So small conversations matter because they can lead to meaningful connections and increase happiness. Question number 2. What did the University of Chicago experiment involve? Então a gente quer saber o que esse experimento lá da Universidade de Chicago ele envolvia. E quando você olha no texto, você encontra algo parecido com: The experiment involved participants talking to strangers on public transport. Então, o experimento ele envolvia basicamente participantes conversando com estranhos em um transporte público. E a partir dali se desenvolvia todo o experimento. Questão número 3. How did people feel before starting the conversations? Então, a gente quer saber como que as pessoas se sentiam antes de iniciar essas conversas. E a resposta, parecido algo com: People felt unsure or nervous before starting the conversations. Eu posso dizer somente que as pessoas se sentiam inseguras ou incertas ou nervosas antes de iniciar a conversa. So people felt, lembra que esse feel ele vai para o passado, então people felt unsure, inseguros, incertos ou nervosos. Era assim que as pessoas se sentiam antes de iniciar as conversas, certo? Vamos para o número 4, que queria saber. What do experts recommend to make conversations easier? Easier, mais fácil. Então, o que os especialistas recomendam para tornar essas conversas mais fáceis? They recommend introducing yourself clearly and asking open-ended questions. Essa é a resposta da questão 4, tá? O que então os especialistas eles recomendam? They recommend introducing yourself clearly and asking open-ended questions. Então esse foi o conselho, né, dos especialistas. Eles recomendavam então se apresentar de uma forma clara e fazer perguntas abertas, que é aquele tipo de pergunta onde um sim ou não ele não satisfaz ali a questão, né? Então ele precisa desenvolver, ele ajuda a desenvolver uma conversa a partir disso. Questão número 5. Give an example of an open-ended question from the text. Então aqui eu queria que você puxasse lá do texto um exemplo de uma pergunta aberta. Você poderia encontrar, por exemplo, algo do tipo: What hobbies do you enjoy? What hobbies do you enjoy? Se a gente observar lá no texto, você pode encontrar de repente mais alguma. Olha só. What hobbies do you enjoy? Have you ever come across an interesting book recently? E eu te convido a pensar também qual é um outro tipo de pergunta que você pode fazer nesse sentido. Qual outro tipo de pergunta aberta você pode usar ali para quebrar o gelo e iniciar a conversa com um estranho? Write down in the comments. Number 6. Where do we usually meet new people according to the reading? Então, de acordo com o texto, onde é muito comum encontrarmos pessoas, conhecer novas pessoas. Nós podemos acrescentar ali então: we usually meet new people in daily life, no cotidiano, on public transport, em transporte público, de acordo com o texto, or at social events. Então, de acordo com o texto, ele frisou muito o exemplo de public transportation, e aí a gente pode pensar também na nossa daily life e em social events, eventos
sociais, ok? Bom, essa foi a correção, então, da nossa primeira atividade. A atividade seguinte envolvia algumas questões e você precisava me dizer se elas seriam verdadeiras ou falsas, né? E a gente tinha a número 1, que já começa ali com o falso. Por quê? People generally feel more nervous after talking to strangers. Ela não faz sentido, porque a gente pode pensar que as pessoas se sentem mais nervosos antes de começar a conversar com estranhos, né? Então, antes de você iniciar uma conversa, é comum você se sentir mais nervoso. Então, a ideia é que você consiga corrigir, então ela transforma essa estrutura ali em verdadeira, tá? Então, não existe somente uma forma de você fazer isso. Você pode ter a principal, mas criar ali uma alternativa, né? Como que você pode transformar essa ideia ali em verdadeira? Esse é o teu desafio. Questão número 2. Eu posso deixar aqui nos comentários também algumas possibilidades de respostas. Questão número 2. Most participants in the study liked speaking with strangers. Diz que a maioria dos participantes gostavam. Eles gostaram de conversar com os estranhos. E essa questão, essa sentença, ela é verdadeira, porque o estudo mostra, né, que as pessoas terminavam de se sentindo mais felizes. Número 3. Open-ended questions can help people talk more comfortably. Então, esse tipo de perguntas abertas ajudam as pessoas, podem fazer as pessoas conversarem de uma forma mais confortável. E a gente vê também que isso também é verdadeiro, porque as perguntas abertas ajudam as pessoas a criarem mais conversas. Número 4. Conversations usually only happen at special events. E aqui a gente sabe que é uma questão falsa, porque as conversas elas não acontecem apenas em eventos especiais, mas você pode conhecer pessoas e criar ali, né, amizades, criar conversas em diversos momentos, não somente em eventos sociais ou eventos especiais. Questão número 5. Small conversations can result in meaningful connections. Diz que conversas curtas podem resultar em conexões significativas ou importantes. E a gente vê isso também é verdadeiro. Número 6. Experts suggest being vague when introducing yourself. A gente vê muito bem que é falso, porque os especialistas eles sugerem que sejamos mais claros, o mais claro possível na hora de se apresentar e não ser vago quando se apresentar, né? Então essas são as alternativas e as respostas. False, true, true, false, true and false. Não se esqueça de corrigir essas estruturas aqui, as falsas em verdadeiras, alright? Continuando aqui com a nossa correção, estamos na atividade 5. Yes, deixa eu ver aqui. Isso, atividade 5. E aí a ideia era a seguinte: utilizar esses phrasals para completar as frases de forma adequada. Então, lembrando que você precisaria pensar, entender o contexto da sentença para poder pensar em qual era a palavra, né, que melhor se encaixaria ali. Ali, nesse caso, nós não temos somente phrasals, né? Nós temos ali o come across, né, como phrasal, mas são outros vocabulários. Vamos entender, então, o que cada uma dizia. A primeira, it's important to clearly yourself when meeting new people. Então é importante fazer algo de forma clara, claramente. Introduce yourself. Se apresentar quando conhecer uma nova pessoa. Number 2, questions help start better conversations. Então a gente tem aqui perguntas que ajudam a iniciar melhores conversas. Então a gente entende que estamos falando de um tipo de conversa. Open-ended questions. Number 3. You never know when you will. Então você nunca sabe quando você vai, when you will, someone interesting. Você nunca sabe quando irá alguém interessante. Qual a palavra, qual a expressão que faz sentido ali no número 3? Come across. Number 4. Small can lead to great friendships. Pequenas conversations can lead to, pode conduzir, né? Pode levar a boas ou ótimas amizades. Great friendships. Number 5. Most participants the experiment more than expected. Então, mais do que esperado. Então, a gente entende que a maior parte dos participantes tiveram alguma experiência, né?
the experiment. Tiveram algum resultado ali desse experimento mais do que esperado. Então, mais do que esperado. Então, a gente pensa que, dentre as opções ali, nós temos o enjoy, né? Porque é como eles se sentiram. Então, a maioria dos participantes gostaram do experimento mais do que o esperado. E a número 6. Talking to strangers can make your day better. Então, conversar com estranhos pode fazer o seu dia melhor. Mas tem que tomar muito cuidado com o que a gente está conversando, né? Porque às vezes a gente vai conversar com um estranho que não é bom, não é legal a gente ter essa conversa ali com um estranho. Então, mesmo assim, mesmo seguindo esse conselho, é interessante que você preste atenção em com quem você está conversando aí, né? Bom, my friend, por hoje, deixa eu ver aqui o que a gente tem. Por hoje, essa foi a nossa atividade, né? Essa foi a nossa atividade. O próximo exercício, deixa eu pegar aqui no seu livro. O próximo exercício é a atividade 6. A atividade 6 é aquela atividade que eu te disse para você fazer com o áudio, né? Então você vai ouvir primeiro, vai tentar compreender ali o que está sendo dito e responder as perguntas baseadas, né, no que você ouviu. Caso você não consiga compreender 100%, vai para o aplicativo, né? Lá para a história, acompanha com a história, vai jogando ali, vai brincando, e aí você vai entender melhor aquele contexto. Quando você voltar para o áudio, pode ser que fique mais fácil para você compreender e responder as questões com mais clareza, certo? Próxima atividade, então, a gente já volta com a correção da questão da atividade 6, já voltamos com a correção da atividade 6, atividade 7 e a atividade 8, nós vamos falar um pouquinho sobre ela, porque é discursivo. Combinado? That's it for today, my friend. I wish you have a great day and I see you next class.